Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar os bastidores do Corinthians, novas notícias, novas informações no dia de hoje. E você pode deixar aquele likezão aí no nosso vídeo para estar acompanhando todas as informações do nosso timão, rapaziada. Então vamos embora para a notícia. Quando o Memphis deixa bem claro que está aberto a conversas, não é um Memphis que senta e negocia. É importante a gente trazer esse bastidor. O Memphis tem um time administrativo, jurídico, que trabalha para ele. Então, são esses profissionais que sentam com o Corinthians para poder renovar o contrato e para discutir qualquer coisa do Memphis, principalmente quando tem dívida, quando tem alguma coisa nesse sentido. O Memphis vê com bons olhos a permanência no Brasil. Ele está muito bem adaptado, não precisa falar. Ele gosta muito do clube e acha que pode ajudar ainda mais o Corinthians. Tem uma questão importante que é a dívida que o Corinthians tem com o Memphis dos atrasados e que o Corinthians está trabalhando para colocar isso em dia. Premiação, aquelas metas, aquela coisa né, que abatem. Tudo que o Corinthians deve ao Memphis. Isso precisa ser resolvido primeiro para sentar, conversar e renovar. E é importante que, assim, por mais que o Memphis tenha assinado o contrato, um contrato muito bom, e, assim, não é culpa do Memphis. Ele assinou um contrato que é muito bom, mas alguém foi lá e deu o contrato para ele assinar. Ele assinou. O Memphis tem uma consciência de que o custo dele é muito elevado em relação ao mercado brasileiro, em relação à realidade brasileira. Então, ele tem essa consciência. Então, ele sabe que vai ser um tema a ser tratado, a questão financeira do próximo contrato. E ele está aberto a conversar. Isso é o mais importante, ele não está fechado para uma conversa. Legal. Então, o time dele já foi avisado que, sim, vai sentar para tentar tratar de uma renovação de contrato com o Corinthians já, né, para agora. O Corinthians tem uma carta na manga que se chama Marcelo Paz. Opa. O Marcelo Paz, ele tem estado muito próximo do staff do Memphis. Tem tido conversas muito boas. Uhum. O Memphis tem olhado para o Marcelo Paz e tem visto o trabalho do Marcelo Paz como alguém que chega para profissionalizar o Corinthians. Ele confia, então, no Paz. Ele confia no Marcelo Paz. Os dois estão entrando numa sinergia muito boa. Então, assim, há uma aproximação do Corinthians com o Memphis e com o seu staff via Marcelo Paz. Então, o Marcelo Paz vai ser uma figura central importante nessas conversas e nessas retomadas para renovação de contrato. O Paz está, evidentemente, muito confiante também e conversando com o presidente Stabile, conversando com toda a cúpula, que essa conversa vai ser passo a passo, que não adianta, não é uma reunião que vai resolver. Então, o Paz já está trabalhando, costurando essa renovação com o Memphis ou deixar tudo muito pronto para uma renovação através de outras atitudes. Estar mais próximo do cara no dia a dia, de sentir o que ele quer que mude e melhore na estrutura. Saber que é importante segurar um cara como o Bidon, saber que é importante segurar o Hugo Souza, segurar o Yuri Alberto. O Memphis elogiou eles pra caramba. Ter um time competitivo para que o Memphis possa se sentir importante no sentido de você brigar por títulos. Exato, que o Corinthians vai ter um time competitivo para disputar os títulos como disputou no ano passado. Aí tem uma questão importante também que é o aporte dos jogadores que estão chegando. O Zaccaria, que deu o que falar. Foi. Mas assim, você conversando com as pessoas de dentro do clube e entendendo como foi o bastidor dessa contratação, eu posso dizer para vocês que até a vinda do Zaccaria é uma questão que aproxima um pouco o Marcelo Paz, a direção do Corinthians, do staff do Memphis. Por quê? Porque o Zaccaria estava sem empresário, ele estava sem representante. E aí quem fez a negociação com o Corinthians, que foi uma negociação fácil, tranquila, estava livre no mercado, praticamente acertou salário, foi o staff do Memphis, que ajudou o Zaccaria nessa negociação com o Corinthians para fechar o contrato.
Então, assim, foi um cara que, entre aspas, veio pela mão dos representantes do Memphis. Porque o Zaccaria estava sem empresário e ele pediu essa força, pediu essa ajuda. E aí os caras, Paz, estamos aqui O representando o departamento Zaccaria. de futebol avaliou tal, e o Marcelo Paes fez acontecer o negócio. Fez o negócio acontecer. Então, assim, é um approach a mais ali, é uma aproximação também do Marcelo Paes com os caras do Memphis. Então, isso, cara, você já vai criando uma relação. Porque existia antes uma relação próxima do staff do Memphis com o Pedro Silveira, que era um cara que trabalhava no Corinthians, que não está mais já há um tempo. Quem participou da trouxe, vinda, trouxe junto com o Fabinho e tal. E eles confiavam muito no Pedro Silveira. E o Pedro Silveira é um excelente profissional. Não está mais no Corinthians. Então, hoje, há uma aproximação e uma confiança cada vez maior do staff do Memphis, das pessoas que representam o Memphis, com o Marcelo Paes. Então, o Marcelo Paes vira essa figura central nessa negociação e nessa renovação de contrato. E é importante a gente falar também que a vinda do Zaccaria, ela passa pelo departamento de futebol, ela passa pela comissão técnica. Ah, mas não foi o Dorival que trouxe. Não foi o Dorival que pediu a contratação do jogador, mas avaliou e deu o ok para a contratação. E falou, estando aqui vai ser tratado bem. Porque assim, o que eu ouço muito no departamento de futebol do Corinthians é, se o Dorival não quisesse o jogador, ia ter um conflito aqui. E o que ninguém quer lá dentro é um conflito com a comissão técnica, mais um conflito. Então o jogador chega, se ele tiver desempenho, ele vai jogar, se ele não tiver desempenho, ele não vai jogar. Ele vai buscar o lugar dele no time, ele não chega com cadeira cativa, mas é um cara que traz para o clube essa cultura europeia que o Memphis quer cada vez mais presente do Corinthians. Outras culturas do futebol de fora para dentro do Corinthians. E aí eu estou falando que o Memphis gostou muito da vinda do Gabriel Paulista, que é um cara que tem uma cultura europeia, o André Ramalho, que trabalhou muito tempo fora. Então, assim, ele vê potencial muito grande no Breno Bidon, nos moleques e tal, no André. Então é um Corinthians que está ficando forte. E é um Corinthians que, querendo ou não, fica com a cara do cara que é o principal jogador hoje, que é o Memphis. Claro. Então o Corinthians está trabalhando todo esse bastidor, costurando tudo isso para essa renovação acontecer também. Rapidinho, deixa aí a última chance para deixar os likes. Achei a foto com a Maísa. Achou? Achei, mas só vou mostrar se tiver 2.000, hein? Viu, Tchê? Se não tiver 2.000, não vou mostrar. Tá? E o Kaká tá indo embora pro Vitória. Isso que eu ia te perguntar do Kaká antes da gente ver se bate os 2.000 para eu mostrar a foto. O Kaká ia pro Atlético Paranaense, não rolou. Agora vai pro Vitória? Ele tá indo hoje, chega hoje a Salvador para exames médicos e assinatura. É até o final do ano o contrato com o Vitória. Aí existe umas metas que, se ele bater essas metas, vira praticamente uma obrigação de compra, né, do Vitória. O Kaká é um jogador que estava já buscando ares novos e é um jogador que estava buscando, inclusive, ajuda de fora para poder melhorar na concentração em campo, né? Então, é um jogador que estava querendo muito voltar a ter melhores momentos dentro de campo. Então, assim, ele não estava jogando, né, o cara fica meio chateado, o cara fica meio para baixo e tal, e o Kaká estava querendo respirar ares novos. Então, o Vitória, a pedido, aliás, do próprio Jair Ventura, a contratação do Kaká, ele chega a Salvador e vai assinar esse contrato por empréstimo até o final da temporada. Teve um papo de que o Santos poderia ter atravessado a história do Kaká. Eu falei com algumas pessoas que me garantiram que, de fato, fizeram uma sondagem para ver qual que era o status do Kaká dentro do Corinthians, mas que não avançariam com uma proposta. Então, já estava uma situação mais bem encaminhada com o Vitória, que é onde ele vai se apresentar hoje. Tá, então aí a informação então envolvendo o Kaká e o Hernan trazendo saída então para o Vitória e onde ele vai se apresentar. Então é isso, tá? Cadê o Jean Oddi? Jean Oddi